Bom dia, meu nome é Mariana Azevedo. Queria agradecer por esse momento, essa oportunidade de estar aqui com vocês e vou falar um pouco da minha pesquisa, tá? Bom, a minha pesquisa é sobre gravidez na adolescência, é uma pesquisa em andamento, nasceu em mim quando eu tinha apenas 16 anos de idade e me tornei mãe solo. Segundo o Observatório da Criança e do Adolescente da Fundação Abrinq, em 2001, 724.886 meninas engravidaram precocemente no Brasil. Eu sou uma delas. A obra literária 9 Meses, que eu estou escrevendo, nasce de uma experiência pessoal, mas que não pertence somente a mim, pois a gravidez na adolescência é um problema sistêmico em nosso país. E apesar da redução dos índices na atualidade, o Brasil ainda está acima da média mundial. O enredo dessa obra é narrado em primeira pessoa pela personagem central, que relata o seu sofrimento por conta de uma gravidez precoce para o pai do seu filho que os abandonou. A narrativa ela é construída de forma que o leitor tenha a impressão de estar lendo uma correspondência que pertence ao pai da criança e retrata as principais dificuldades que a personagem enfrenta desde o início da gestação, tais como angústia, aflição diante da discriminação e marginalização. O seu medo sobre o futuro ele é revelado desde a primeira página, é narrado em flashback, flash forward pela gestante ao recordar o namoro vivido e os caminhos que a trouxeram para a maternidade precoce. A obra atinge o clímax com o nascimento da criança e a expressão da vulnerabilidade socioeconômica de ambos, chegando ao fim com a dura conscientização da personagem sobre a sua condição. Então, agora eu vou apresentar para vocês trechos dessa obra e depois um pouco da pesquisa acadêmica que eu estou fazendo sobre esse tema. Eu tinha 15 anos quando te conheci e aos 16 estava grávida de 9 meses. Sentava no chão do chuveiro com a barriga grande e chorava sua ausência. Vulnerável, sozinha, sendo só menos frágil do que o nosso bebê. Via embaçados pequenos pontos de mofo entre os azulejos, os cabelos amontoados no ralo e os restos de sabonete no canto da cortina. Sentia um pequeno besouro subir na minha perna, mas não me mexia. Estava triste, bem no fundo. Minha mãe abria a porta, me levantava pelos braços e pedia para eu não sofrer assim, porque o nosso filho recebia toda essa tristeza e assim, desde cedo, o pequeno viveu seu abandono. Meus cabelos pingavam e ensopavam minha blusinha naquele mês frio, e a janela aberta deixava entrar um vento que fazia os cantos da minha boca racharem. Estava inerte, incapaz de me esquentar, sem querer viver. Minhas costas doíam, meus pés estavam inchados, meu corpo juvenil penava para aguentar as mudanças que a gravidez causava. Vi pequenas estrias em minha barriga irem aos poucos se alastrando, rasgando minha pele. Veias azuis marcavam meus seios. Olhava no espelho e não me reconhecia, detestava o que via, o tronco curvando com o peso, com a vergonha, eu me encolhendo de medo. O que será que ia acontecer comigo? Como eu ia criar nosso filho? Eu precisava crescer 10 anos em 9 meses. Você não estava comigo, gozava a vida da juventude, saía à noite enquanto eu estava de castigo em casa. Castigo que para mim nem diferença fazia, eu não sairia na rua com aquela barriga. Enquanto olhava para as estrelas, sabia que em algum lugar estava perfumado, de roupa bonita, que dirigia o seu carro por onde fosse interessante, carregando meninas ao seu lado, transando com ela pelas ruas, nos cantos escondidos embaixo das árvores da pequena Mirassol. Você ousava ter uma vida para além da minha e eu continuava presa na cela do constrangimento, contando as horas eternas, porque os dias passavam devagar demais sem sua atenção. Enquanto isso, você soberano, vivendo sua vida de homem, livre do peso que eu carregava em mim, livre da responsabilidade de nos cuidar, seu tempo, suas vontades, seu dinheiro, todos concentrados no seu desejo de viver como um homem,
passeando no seu carro com sua roupa nova, na festa cara da cidade vizinha, exibindo o sorriso que me pertencia, a alegria que me devia, a qual o peso da culpa iria cobrar. Por onde passava, chamava atenção com seu dinheiro garantido pelo esforço do trabalho como mecânico. Contente de poder extravasar as angústias de ser oprimido pelos clientes ricos, de ser explorado pelo chefe. Parava de balada em balada, carregava os amigos para a orgia da noite, acompanhado de mulheres que nem fazia questão de conhecer. Ia rumo a um motel barato, mas ainda assim contente. Voltava para casa extasiado, aliviado e pronto para seguir sua vida sem sofrer as consequências de suas próprias ações, vivendo como um homem branco que somente era impedido de causar maior estrago porque era pobre. Sua síndrome de Peter Pan te empurrava para as escolhas fáceis. Você fazia só aquilo que te trouxesse satisfação imediata e não estávamos nos seus planos. Então eu vou te contar o que passava comigo em casa. 9 meses de gravidez e eu tinha que escutar do meu pai todos os dias que minha vida tinha acabado, que eu não encontraria homem nenhum que me quisesse, porque eu estava usada, que não haveria quem cuidasse do filho de um outro homem. Falava alto que quem chegasse perto de mim iria querer apenas me comer, porque eu era fácil. Eu acreditava, eu não me achava merecedora de amor algum. Pensava que eu era encardida, que meu futuro estava condenado à solidão. Tentaria ficar com os homens mais imundos que houvesse, porque eles me fariam um favor se ficassem comigo. Eu era, na verdade, menos que uma puta. Veja bem, uma puta vende o corpo para garantir sua sobrevivência e eu tinha te dado cada parte de mim por amor. E agora eu não tinha dinheiro para sobreviver. Dependia da caridade do meu pai, que me punia todos os dias com um discurso moral que me esmagava. Eu ficava desesperada, quanto mais ouvia, mais limpava a casa, lavava tudo, meus pés na carne viva, as mãos se desfazendo na pele por conta do limpa-alumínio. Meu corpo de gestante doía, cansado dos afazeres domésticos. Eu fazia tudo, dando meu melhor para agradar, movida pelo medo de ser jogada fora e não ter o que comer. Eu, um ser que valia menos do que nada. Meus pais pensavam ter me ensinado tudo o que eu deveria saber para não cometer esse erro atroz. Segura o barbudinho, minha mãe dizia. Eu me sentia envergonhada. Queria saber mais sobre o assunto, mas não sentia que podia falar sobre isso com a minha mãe. Na escola, algumas amigas estavam também perdendo a virgindade. A gente trocava vivências às cegas, movidas por nossos hormônios e desejos sexuais. Meus pais eram os melhores, porque eu podia namorar, podia trazer meninos em casa, eles eram permissivos e abertos para falar sobre sexo. Mas eu não falava nada, e nem eles também. Eu me considerava uma péssima filha. Havia traído a confiança dos meus pais e a evidência disso era aquela barriga gigante que eu carregava. Por onde eu passasse com meu rosto de criança inocente, aquela barriga me denunciava. Eu era pior do que uma biscate. Se eu estava passando por todas essas ruins, só podia ser culpa minha, não é? Ou será que não? Ou será que eu não merecia a violência psicológica que meus pais me acometiam? Ou seu abandono? Ou o abandono das minhas amigas? Será que eu merecia essa morte social? Foi um suicídio social me entregar a você? Deveria ser assim? Então, por que na televisão as meninas são ensinadas a se embelezarem, a serem passivas, a se objetificarem? Girl power. Poder para quem? Para mim é que não foi. Havia uma ideia de liberação sexual feminina, as cantoras adolescentes estavam lá nos ensinando a se comportar. Devíamos ser donas do nosso desejo e brincar com quem quiséssemos. Na escola, só se era alguém se sua calça fosse colada ao corpo, se os seios eram grandes, se o comportamento fosse provocante. Eu me sentia feliz de poder expressar meu desejo, de poder dizer o que sentia para quem eu destinava a minha vontade. Eu tinha amigas que eu maquiava, escolhia as roupas que eu vestia, a gente saía para dançar. Me sentia livre, forte, empoderada, capaz de dizer sim ou não quando quisesse. Me lembro até de ser bastante assediada e de ter muitas amigas que me copiavam, mas com a gravidez precoce, deixei de ser um modelo a ser seguido e passei a ser um a ser evitado. A mensagem era clara: seja sexy.
mas as consequências aparecem sem que estejamos prontas para lidar com elas. Não temos dinheiro, nossos pais não falam sobre sexo com a gente, na escola também nada nos ensinam, mas a pornografia nos mostra como devemos transar. E eu queria muito saber onde estava o poder feminino na minha realidade. Havia um menininho na minha barriga, e essa era a realidade com a qual eu devia lidar. Meu filho, meu primeiro e único filho. O chamei de Hugo. E mesmo enquanto ele estava ainda na minha barriga, conversava por longas horas sobre o que eu faria para ampará-lo. Como cuidaria dele? E aquela canção do B.J. Thomas virou nosso hino. She was just 16 and all alone when I came to be. So we grew up together, my mama, child and me. Todas as dificuldades que viriam seriam enfrentadas por nós dois. Eu sentia a felicidade de tê-lo comigo. Não estava mais sozinha. Aquela vida era para eu amar, para dividir os sonhos, para vê-lo concebendo os próprios sonhos. Nossa relação seria de muito amor e cumplicidade até o último dos meus dias. E tê-lo comigo me deu forças para levantar todos os dias da cama e fazer o que tivesse que ser feito para sobreviver. Se era para limpar, cozinhar, eu fazia. Se eu devesse me calar para não perder o teto sobre as nossas cabeças, assim eu era. E não tardaria para eu aprender que a única chance que eu tinha de dar a ele e a mim uma vida digna era estudando. Só o estudo me daria a chance de ter uma profissão com um salário bom para nos sustentar. Mas como eu conseguiria chegar lá? Fim da leitura da obra. Agora eu vou traçar alguns comentários, tá bem? Bom, essa obra literária que eu estou escrevendo representa um grito de desespero contra a marginalização de mães adolescentes, e embora seja uma obra de ficção, é através dela que eu relato a minha vivência na maternidade precoce e denuncio as opressões impostas, né, às meninas mães. Tentando entender a trajetória que nos trouxe até aqui, comecei a procurar nos trabalhos acadêmicos de feministas da contemporaneidade, quais influências sofremos na construção da nossa sexualidade. A minha primeira viagem foi na obra Promiscuities, A Secret History of Female Desire, da Naomi Wolf, publicada em 98. E eu me lembro de sentir muita raiva ao entender que desde a infância nós somos ensinadas a nos tornar objetos sexuais. Mas o paradoxo reside no fato de que, ao mesmo tempo que somos construídas dessa forma, somos penalizadas caso optemos por exercitar nossa liberação sexual feminina. As palavras de Woolf que mais me marcaram nessa obra foram, início de citação: não éramos vadias como a tia. Tia estava morta agora. Embora ainda crianças, éramos meninas e já entendíamos a situação sem que ninguém, certamente nenhum pai liberal, que ficaria horrorizado com a clareza de nossa visão, nos dissesse com tantas palavras: se dermos um passo em falso, se fizermos algo que possa nos expor como vadias, não haverá como exagerar o perigo do destino que nos espera. Poderíamos morrer socialmente. Em termos de nossas identidades como boas filhas, poderíamos morrer para nossas famílias, poderíamos até morrer literalmente. Já entendemos que nossa própria morte pode ser o lado sombrio do nosso desejo. Fim de citação. E sabe quem era a tia dessa citação? Uma conhecida da Woolf que engravidou na adolescência. O meu segundo passeio foi no trabalho da Emily Zaslow, chamado Feminism Inc., Coming of Age in Girl Power Media Culture, publicado em 2009. E nele eu fui entender um pouco mais das influências midiáticas da cultura Girl Power. Eu me lembro que nos anos 90, eu queria ser como a Britney Spears, ela era linda, sexy, ousada, e embora tivesse muito dinheiro e fama, não escapou do peso do patriarcado, quem conhece sua trajetória sabe. Britney fazia parte desse movimento denominado Girl Power, que teve início com as Spice Girls, uma criação do capitalismo para empoderar jovens adolescentes. De acordo com Zaslow, início de citação,
Enraizado em uma linguagem neoliberal de escolha, o poder feminino oferece às meninas e mulheres a sensação de que podem escolher quando ser feminina e quando ser empoderada, quando ser mãe e quando ser profissional, quando ser sexy para o prazer masculino e quando ser sexy para o seu próprio prazer. Esses estados são estáveis e liminares. Uma é sempre poderosa como uma menina, e ainda assim essa história sobre a juventude sugere que as meninas podem brincar com o poder, ligando e desligando à vontade. Fim de citação. Zaslow explica que as adolescentes sempre foram um mercado atrativo de consumo, porque possuem renda, mais tempo livre do que os adultos e estão sedentas de novas experiências. Portanto, os executivos da indústria cultural tiveram que criar algo que lhes agradasse. O grande erro desse movimento foi permitir que meninas pudessem consumir uma identidade, né, feminina, adquirir roupas de empoderamento, comprar CDs que contivessem letras feministas, ou aprender uma retórica de empoderamento, por exemplo, mas esse movimento Girl Power em nenhum momento exigiu um investimento em mudanças sociais. Alguma semelhança com o atual cenário do funk brasileiro? Bom, toda a raiva que antes sentia havia sido transformada em angústia e tristeza. Foi então que adentrei os estudos sobre gravidez na adolescência no trabalho Teen Pregnancy and Parenting, Rethinking the Myths and Misperceptions de Carrie Weed, Jodie Nicholson e Jaylin Ferris. Esse trabalho foi publicado em 2015, é bem complexo. E por conta do que eu aprendi nesse trabalho, eu caí num abismo da constatação que estamos vivendo uma repetição neurótica de injustiças contra as meninas. Nessa obra, eu concluí que todo o sofrimento e a marginalização que sofri por conta da maternidade precoce não pertence somente a mim, é um problema sistêmico alimentado por uma cultura machista que nos subjuga, uma engrenagem que nos engole, nos molda o comportamento e nos castiga exatamente por esse comportamento. Segundo Weed, Nicholson e Ferris, início de citação, a construção social da parentalidade adolescente como problemática perpetua estereótipos negativos e concentra a culpa nos próprios jovens. Essas construções sociais negativas, por sua vez, podem se tornar uma profecia autorrealizável se contribuir para desafios e consequências adicionais para os pais adolescentes e seus filhos. Um primeiro passo para melhorar os resultados pode ser substituir a construção social problemática por uma que reconheça as múltiplas forças contextuais e interativas que levam à gravidez na adolescência e à maternidade. Extrair percepções errôneas da realidade requer a consideração dos elementos contextuais que podem estar afetando os adolescentes em vários níveis. Essas autoras, fim de citação, essas autoras, elas se valem da teoria do sistema biológico de Bronfenbrenner para explicar os inúmeros fatores que agem sobre adolescentes e que as levam para a maternidade precoce. Mas, aqui no Brasil, ainda é comum a perpetuação da máxima. Sua vida acabou e a culpa é sua. 381.353 meninas grávidas por ano são culpabilizadas por suas gestações precoces. Esses dados são do Observatório da Criança e do Adolescente, referente ao ano de 2000. Então, por ano, tem essa quantidade de meninas adolescentes grávidas, né? E apesar dos índices terem diminuído na atualidade em relação a 2001, que foi quando eu engravidei, a Organização das Nações Unidas do Brasil ainda aponta que o nosso país está acima da média mundial e que a gravidez na adolescência constitui um problema de saúde e de direitos humanos com consequências biológicas, psicológicas e sociais significativas, aumento do abandono escolar e uma continuidade do ciclo intergeracional de pobreza e desigualdade, sendo que comunidades indígenas e afrodescendentes são desproporcionalmente mais afetadas. Então, lutemos por políticas públicas de educação sexual nas escolas, por políticas públicas que amparem jovens mães e lhes deem acesso à educação,
para que consigam sobreviver em condições dignas e que seus filhos cresçam e nos tragam um amanhã em que mulheres sejam tratadas de maneira justa e igualitária em nossa sociedade. Muito obrigada. Maravilhoso, Mari, maravilhoso. Eu quero esse Obrigada. trabalho, ele vai ser publicado na Abralix, se ele não for, eu preciso dele no meu trabalho com a escola pública. Opa, Nossa, querendo ser minha orientadora de doutorado, estamos aí. eu quero muito. A gente Parabéns, conversa viu? depois. Obrigada, viu? Vitor, quem que é a próxima? Então, chamar a próxima pessoa, só um minutinho aqui. Professor Flávio, tá aí já, tá? Mas ele é o último, né, da fila? Isso. Hum. Só um minutinho aqui. Tem muita gente mexendo no arquivo, o arquivo fica doidinho. Sim. Certo, vamos lá. Mariana Marcos Henrique, você está aqui? Tá. Marcos Henrique, está presente? Olha, um comunicado. A gente da monitoria não recebeu quem está em qual dia, certo? Então, nós só temos a lista das pessoas gerais. Enfim, Ah, o todas as Flávio tem. apresentações. Flávio, você tem a lista aí, quem é o próximo? É o Marcos? Olá, bom dia, pessoal. Só um pouquinho Bom que eu dia. vou abrir. Bom dia, Vitor. Deixa eu abrir a minha o e-mail aqui. Olha, de acordo com aquela lista que a gente mandou, agora seria... A Eliana já falou? Não, Não? Ainda a não. Mariana. Estava assim, olha, na lista, Eliana, Mariana, Marcos e eu. Mas a gente não tem problema de Tá. fazer nenhuma alteração, não, tá? A Então, gente acho que. pode ir falando quem ficar mais à vontade. Se vocês Então, quiserem também, eu posso apresentar o meu. então, Eliana, você quer falar agora? Sim, pode ser, sim. Não tá ótimo. Então, eu passo a palavra a você. Ok. E você prefere que a gente fique com a câmera aberta ou fechada? Tanto faz, fica a critério de vocês. Então, vamos dar o protagonismo para a Eliana, vamos fechar a. Olá, bom dia a todos e todas e todos, né? Meu nome é Eliana Moreira de Assis, sou mestranda do PPGEL, né? Do Programa de Pós-Graduação dos Estudos em Linguagem da UNEB, né? Professora também da Rede de Salvador, sobre o regime de contrato especial, né? REDA. No caso, a minha comunicação sobre hoje é falando sobre Tom Zé, né? Sobre a música, o título, cadê o tom da música Menina de Jesus? Bem, o que me levou a fazer esse artigo, né? Como parte também, essa comunicação foi como parte também da minha própria dissertação também, que é falando sobre Tom Zé, né? A representação de Irará nas músicas de Tom Zé. Aí que me levou a fazer essa comunicação, que futuramente vai se tornar um artigo, né? Então, essa comunicação, ela se objetiva a verificar o horizonte de expectativa da música Menina de Jesus, de Tom Zé, porque além de discutir o seu efeito para a posteridade, essa música ela foi lançada em 1978, quando a MPB, apesar da ditadura, viveu um período de efervescência, né, naquele período das suas produções, tanto pela variedade de estilo quanto de ritmos. Essa letra dessa canção sofreu muitos ataques de gênero e raça, né, e classe, antes mesmo de ser lançada, né? Aí pensando nessa recepção, né? Nessa utilização desse conceito de horizonte de expectativa de Ials, né? E de Zilberman, foi que me chamou a atenção de querer investigar um pouco mais a recepção dessa música naquele período e para a posteridade, né? Quando uma obra, né? Zilma fala que quando uma obra
não corresponde a um horizonte de expectativa de uma determinada época do leitor, essa relação fica tensa, né? Um pouco amistosa, já que a obra de arte, ela desafia não apenas o preconceito, mas também uma ideologia dominante, né? Para analisar o que levou o público e os críticos da época a cancelar, né, a música desse artista, para tentar saber o que foi, né? Se que foi numa dada época, como está essa música hoje, né? E como pensa a respeito dessa música hoje, né? Então, assim, a partir dessa análise é possível assim compreender com mais assim um pouco mais assim de clareza como e por que a canção não teve uma boa recepção, embora não tenha sido censurada, né? Nem o seu autor, o intérprete, tenha sido sofrido exílio naquele período. Tom Zé, né? E como o resultado desses estudos, né, se esperava contribuir também para que hajam as novas provocações acerca dessa distância, dessa estética, né, dessa produção musical, bem como se repensar a importância de Tom Zé no seu engajamento político nos cenários musicais, que vejo que ele está cada vez mais sendo pesquisados, né? Que é um homem visionário, crítico da MPB. Então, Zé se tornou um quebra de paradigma, né? Existente na música, dialogando com um meio social, advindo também de família pobre, iraraense, inclusive, o que me levou também a fazer essa pesquisa, porque a minha mãe, eu sou neta e bisneta de Irará, onde Tom Zé também nasceu, no interior da Bahia. E no caso, com relação a Tom Zé, ele não poderia ser um dos maiores músicos, entre aspas, né? Porque ele não optou por agradar uma sociedade, né? Não se preocupou em produzir uma música para o gosto de consumidores, né? Não buscou se adequar ao que a maioria desejava ouvir, né? E sentir. Não se enquadrou nos modismos, né? E ele foi assim, na contramão das expectativas dos ouvintes, e saiu de sua terra, né, para fazer aquilo que realmente gostava, né, compor, cantar o cotidiano rural e urbano, e que personagens são entrelaçados na sua vida e na sociedade, né, personagens que fizeram parte do seu cotidiano. E outros artistas procuraram a inspiração, já que Tom Zé busca estudar música antes de compor, né? Que vou estudar música, como tem um título de um disco, ele fala estudando samba. Então, tem a indústria do Tropical, esqueci agora o outro título, mas são títulos que ele dá os seus próprios CDs, né? Que antigamente era LP, de forma que ele está sempre analisando, verificando, está sempre arranjando modos de se fazer um outro estilo de música. E nessa pesquisa, era isso que eu busco a pesquisar, né? Essa recepção com relação a essa música, a Menina de Jesus, para a posteridade, né? Como é que ela está, como foi e como é que ela está hoje, como é visto essa música hoje. E assim eu encerro a minha comunicação falando sobre um pouquinho dessa música. Oi, Eliana, Muito tudo obrigada. certo? Tudo Obrigada. certo. Por que você não fala a letra da música pra gente? Eu tô com ela aqui, ó, se você Tem? quiser. Você tem, né? Lê pra Tem. gente. Ou, Só um instantinho aqui. ou coloca a música aí pra gente. Só um instantinho. Sim, né? Todo mundo quer ouvir. Olha só, a minha pesquisa com Tom Zé, ela vai desde não sei se dá para ouvir, vou pegar a letra. Espera aí, só um instantinho. Aqui.
Valei-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Valei-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valei-me. Só volto para lá a passeio, no gozo do meu recreio. Só volto lá quando puder comprar uns óculos escuros com relógio de pulso que marque horas e segundo, um rádio de pilha novo contando coisas do mundo para tocar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acaminhados, dando inveja dos barbados, suspiro nas mocinhas. Gente, eu estou tão péssima para pegar o ritmo. Ah, você tá linda cantando, se soubesse. Não, fala sério. Tá dando uma emoção na gente aqui, né? Que é muito Aí, gostoso ver minha você. menina Jesus, minha menina Jesus. Assim, essa música, no mesmo tempo que ele está cantando, ele dá uma súplica tão boa. É porque assim, eu não sou muito tecnológica, não. Estou até aberta aqui com a. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar sem vocês verem, né? O coisa. Mas, assim, é uma súplica muito grande, assim, sabe? De uma mãe, né? Tinha uma oração pedindo proteção também, né? Para essa menina que sai do seu destino, do interior, para poder morar na cidade, de certa forma, né? Aí ela pede proteção e a súplica. Ah, maravilhoso, Eliana. Parabéns, viu? Tu pode economizar. Com 2, 3 milhas você Dá encontra para o melhor ouvir? hotel pro seu gosto. Tá. Seu gosto. Peraí, Estamos só escutando 1, 2, 3 milhas, né? pulei. Tá ouvindo? Valeu-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valeu-me. Valeu-me, minha menina Jesus, minha menina Jesus, minha menina Jesus, valeu-me. Só volto lá, passeio, no gozo do meu recreio. Só volto lá quando puder comprar um óculos escuro com um relógio de pulso que marque hora e segundo, um rádio de pilha novo cantando coisas do mundo pra tocar. Lá no jardim da cidade, zombando dos acanhados, dando inveja nos barbados e suspiro das mocinhas. Porque pra plantar feijão eu não volto mais pra lá. Eu quero é ser Cinderela, cantar na televisão. Botar filho no colégio, dar picolé na merenda, viver bem civilizado, pagar imposto de renda, ser eleitor registrado, ter geladeira e TV, carteira do ministério, ter SIC, ter RG. Deus te faça feliz, minha menina Jesus, e te leve pra casa em paz. Eu fico aqui carregando o peso da minha cruz no meio dos automóveis, mas vai, viaja longe daqui que a felicidade vai atacar pela televisão.
E vai felicitar, 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 até ninguém mais respirar. E vai felicitar, 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 até ninguém mais respirar. Acorde, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus, acorde. Acorde, minha menina, Jesus, minha menina, Jesus. Minha menina, Jesus, acorde. Linda, Eliana, muito obrigada, viu? Nada, obrigada a vocês por estar apresentando aqui, que essa pesquisa, para mim, também envolve muito meu emocional, pelo fato de que eu perdi minha mãe no ano passado, e antes de ela vir a falecer, eu disse que eu ia falar sobre a terra dela, sobre Irará, e de Tom Zé também, que ela chegou, que a idade dela é quase também igual a Tom Zé, e ela também conviveu um pouco com Tom Zé, no sentido de dizer, não, as classes sociais eram diferentes, mas como a cidade era pequena, ela chegou a conhecer a família de Tom Zé, conheceu um pouco também de Tom Zé, e para mim é uma alegria muito grande estar fazendo esse mestrado falando sobre Tom Zé, Irará, e é só emoção. Obrigada. Lindo, lindo, muito bonito. E agora é o Marcos, né? Aí, aqui no chat, ó, Eliana, dá uma olhada no chat que você vai gostar, né? Valeme, minha menina Eliana, que linda cantando, viva Tom Zé, inesquecível esses momentos que vivo com vocês, olha a lindeza da Eliana cantando, parabéns, muito bom, aí nossos coraçãozinhos, muito especial seu trabalho, Eliana. Opa, e bati a mão aqui de... Então vamos, Marcos, bem-vindo, viu? Olá, bom dia a todos. Você prefere a gente aberto ou fechado? Fechado, Vocês né? podem ficar à vontade, se vocês quiserem. Obrigada. Se vocês quiserem aparecer também. Primeiro, eu gostaria de agradecer aos professores, né, agradecer à mesa. Bom estar aqui novamente no simpósio da Abralic, agradecer também por ter sido acolhido, né, nesse simpósio, já que a proposta que eu fiz foi recusada no outro simpósio. De toda maneira, eu creio que eu consegui afinar aquilo que eu queria dizer, a proposta desse simpósio. Então, foi muito bom assistir às mesas de ontem também, e entender como vocês pensam as questões da violência que são colocadas nas obras que foram propostas, né, para as comunicações desse simpósio. Eu tenho uma pesquisa sobre a velhice na obra A Máquina de Fazer Espanhóis, do Walter Ugumãe, e, nesse sentido, em relação à proposta do simpósio, como uma dissidência corpórea, veio logo a questão, se existe na velhice um tipo de dissidência corpórea, e como isso ocorre, né? Como isso se dá no texto, ou como isso se dá de forma política mesmo. Que tipo de corpo político que é o corpo do velho, o corpo da pessoa envelhecida, o corpo envelhecido, e que tipo de agência que tem o envelhecimento e a população envelhecida, que nós sabemos, nosso país cresce cada vez mais no mundo, a população envelhecida cresce cada vez mais, e como que uma obra sobre, vamos dizer assim, sobre um asilo em Portugal, sobre um velho asilado em Portugal, pode falar muito sobre essas questões que são muito delicadas, são muito complicadas, sobretudo no campo da literatura, porque existe um tipo de comiseração para falar sobre os velhinhos, de forma que parece que você nunca pode falar sobre isso de uma forma realmente radical. Em questões formais, eu não creio que A Máquina de Fazer Espanhóis seja uma obra radical formalmente. Existe a questão das minúsculas e existe a questão de ser uma prosa bastante
herdada de Saramago, o que é bastante interessante você nunca saber. Na verdade, você tem sempre que decidir quem está falando naquele momento, mas eu já estou me adiantando um pouco e misturando um pouco as questões. Vou tentar me organizar um pouco melhor. Bom, como se trata de uma pesquisa e de uma fala sobre a velhice e a literatura, existe esse choque entre o que é a vida e o que é a literatura, sobretudo no campo da estética, né? Uma coisa é conversar, uma coisa é conviver, uma coisa é amparar idosos, e outra coisa está no campo da representação, outra coisa é produzir críticas sobre personagens velhos, e outra coisa é, vamos dizer assim, simplesmente pensar na condição da velhice de forma filosófica, de forma crítica. Bom, no início eu pensei em tratar um pouco sobre uma questão de, talvez, a literatura como uma estética velha e etc e tal, mas não é muito por aí que vai o caminho desse simpósio, então eu tentei focar um pouco mais na questão da violência, né? Sobretudo porque A Máquina de Fazer em Espanhóis se passa num asilo, num lar de idosos chamado Felicidade, e o senhor Antônio Silva, que é o personagem principal, o senhor Antônio Silva é um barbeiro português de 84 anos. Logo no início da narrativa, ele perde a esposa, ele perde Laura, e o que é muito importante a gente entender é que não se trata de um idoso de 84 anos perdendo faculdades mentais, não é como se ele estivesse perdendo a linguagem, não é como se ele estivesse perdendo a consciência totalmente. Isso acontece de forma gradual e é muito interessante ver como ele é muito consciente, sobretudo, da condição dele de idoso, de o que ele fez na própria vida dele, sobre o amor que ele tem pela amada morta, e como essa questão do luto é muito forte e muito... e tá em tudo, mesmo sendo uma personagem, Laura, né, a esposa morta, sendo uma personagem, primeiramente, por ser uma personagem ficcional já distanciada, e por ela nunca realmente aparecer na narrativa, uma outra distância que afasta ainda mais essa personagem. Bom, eles viveram 50 anos juntos, e é muito claro como o personagem principal é um homem apaixonado pela sua esposa, por essa senhora que morre no início da narrativa, e como isso existe uma grande questão entre o que é um velho no final da vida que depende da esposa e o que é um velho que depende de um amor ou de uma pessoa amada que ele perdeu, e que tipo de violência é essa, né? Que não é exatamente uma violência causada por um outro, mas acaba sendo uma violência para o velho, a questão de simplesmente perder o outro e de ser incapaz de fugir do luto, né? Ser incapaz de fugir disso que vai acompanhá-lo por toda a vida, sobretudo porque se trata de uma decisão de permanecer amando uma pessoa que se foi, e se trata de um adeus totalmente radical. Não tem como, não tem como. Um vai abandonar o outro em todos os aspectos, e é terrível isso, porque isso é a vida. Infelizmente, isso é a vida, não apenas nesse aspecto da velhice, né? Mas isso é muito sério, né? É muito complicado, e a forma como isso está na literatura para mim é um tipo de violência imitigável, e é mais do que uma violência, talvez seja realmente uma grande injustiça, né? Uma grande injustiça da vida, que seja perder o outro, e ter que conviver com a perda e com a ausência do outro. Bom, a questão do asilo é em si um tipo de violência, sobretudo porque o personagem não escolhe ir para o asilo. Ele vai para o asilo de forma compulsória, os filhos decidem que o melhor para ele é ir para o asilo, e a questão que se coloca é que se relegar o velho a viver a ausência da pessoa amada num local totalmente diferente, num local que ele não conhece, num ambiente desconhecido com outras pessoas, se essa é uma grande violência, ou se seria ainda mais terrível deixar que ele escolhesse viver no ambiente em que ele viveu com toda a sua esposa, viver aquela ausência de outra forma. Mas isso já é um tipo de pensar também, sobretudo, acima do que está na narrativa. O que ocorre realmente é que ele vai para esse asilo,
e que isso não pode ser negado como uma violência, mas é sempre interessante colocar esse impasse, né, do que poderia acontecer, já que isso é mais ou menos o que é a literatura, né, pensar o que poderia acontecer e como ocorre esse tocar o idoso, esse tocar o velho, o que é levar o velho de um lado para o outro, o que é decidir onde o velho vai morar e o que é o lugar do velho, sobretudo quando se trata disso, de uma vida em que está no limite, está extenuada, mas ainda é uma vida. Bom, o que ocorre no asilo é que o senhor Silva conhece muitas outras pessoas, ele se torna amigo de outros velhos também, ele compartilha, vamos dizer assim, uma herança de Portugal com esses outros velhos, compartilha o fim da vida com esses outros velhos, compartilha vulnerabilidades também com esses outros velhos e, digamos que, por mais estranho que seja, ainda é uma aventura e ainda é uma vida que ocorre após a morte da esposa, após, vamos dizer assim, a aposentadoria, após o que seria um fim da vida planejado. O que é interessante de tentar entender é que, apesar de ser uma comunidade de velhos, né, uma comunidade meio que limite do fim da vida, etc. e tal, eles sofrem muito com a possibilidade da morte, que eles sabem que vai chegar, a possibilidade, na verdade, o destino de saberem que eles não vão sair desse asilo, que esse, vamos dizer assim, é o lar final deles, e eles são ameaçados também por aquilo que eles chamam de máquinas que tiram a metafísica deles e os tornam espanhóis. Há boatos entre os velhos de que, quando eles estão próximos a morrer, já muito debilitados, eles são levados para uma determinada ala do asilo, e lá eles sofrem operações com essas máquinas ultra tecnológicas, nas quais a metafísica é retirada deles. Vamos dizer assim, que essa perda da metafísica é, além de tudo, o que mais ameaça esses velhos, que eles não consigam viver sem essa transcendência nos seus últimos momentos. Isso é um medo muito grande em todos eles, né? E é talvez um pouco irônico até imaginar que são velhos no asilo pensando em perder a metafísica, né? Bom, em termos metafóricos, é como se esse asilo fosse realmente uma grande metáfora para o que Portugal faz com seus velhos, e também que herança é essa, já que todos eles viveram na época da ditadura de Salazar. Todos eles são marcados por isso, são também ameaçados por isso. O próprio asilo, como uma instituição de controle, reflete muito isso na consciência e na vivência deles, várias memórias sobre isso. Bom, por mais que esse personagem principal não tenha se envolvido politicamente, a ideia dele realmente era apenas montar uma família, viver de amor, ter filhos e etc. e tal, por mais que isso tenha sido aquilo que ele decidiu, no fim, é muito claro como o tempo de Salazar foi muito impactante para ele e para os outros velhos, e que é uma herança que ele não conseguiu escapar, né? Que, assim, vamos dizer assim, uma história que ele não conseguiu escapar e que, de alguma forma, ele herda o país de Salazar em algum momento, por mais que ainda que não seja mais isso o que ocorre, já que a narrativa parece se passar mais recentemente, né? Bom, uma outra questão de violência que acontece e que é muito misteriosa na obra é que, num delírio noturno, o senhor Silva é atormentado por pássaros, esses pássaros que são pássaros da imaginação, pássaros escuros, que comem o corpo dele e tornam ele apenas consciência. É muito complicado é bem visual, só que ao mesmo tempo é complicado de imaginar, porque como se a consciência dele conseguisse vagar por todos os quartos do asilo. Em determinada noite, ele vai com um livro até o quarto de uma outra idosa chamada Dona Marta,
e ela está dormindo tranquilamente nesse momento, e ele golpeia a cabeça dela com esse livro algumas vezes até ela morrer. Ela já é uma idosa bastante debilitada, e esse tipo de violência causado por um livro, ou causado por um delírio, ou causado por algo misterioso, que no final das contas nunca se descobre que ela foi morta, ou que no final das contas parece destoado do resto do tom da narrativa, faz a gente pensar que tipo de violência é essa que é um velho causando em outro velho, que tipo de violência é essa sem nenhum motivo, já que ele não tinha nada contra a própria Dona Marta, inclusive gostava de escrever cartas para ela, já que ela não tem contato com o namorado dela, e também de forma metafórica a violência que a literatura causa num velho, digamos assim, não necessariamente física, mas um tipo de violência mesmo metafórica que a literatura pode causar no idoso. Bom, eu compreendo que essa fala essa pesquisa em si é um pouco complicada, porque vamos dizer assim, que a operação crítica não parte de um idoso, a operação crítica não parte de um velho. Em alguma medida, eu falo sem ser, eu falo sem, vamos dizer assim, experienciar na minha própria pele o que é ser um velho, e uma das grandes questões, na verdade, uma das questões iniciais mesmo, quando você tenta estudar a velhice, é imaginar se o velho já está dentro do moço no desenvolvimento dele, ou se o sujeito, em sentido psicanalítico, envelhece. Uma das autoras que eu estudo, que se chama Ângela Mucida, ela diz que não, que o sujeito não envelhece. O sujeito ele permanece aquilo que ele é mesmo da velhice, e essa é a tese dela, né? E um outro trabalho dela que eu acho até mais interessante trata a velhice como uma escrita. É um trabalho muito bonito, depois eu posso dar referência para vocês. Se chama Ângela Mucida. E, bom, uma outra autora que é uma autora fundamental também para trabalhar a velhice é Simone de Beauvoir. E é muito interessante como ela coloca uma diferença muito, muito clara, né, entre a velhice e a juventude. Eu vou citar rapidinho. A diferença radical entre a ótica do velho e da criança ou do adolescente é que o primeiro descobriu sua finitude, ao passo que, no início de sua vida, ignorava. Naquele momento, via diante de si possibilidades tão múltiplas e tão vagas que lhe pareciam ilimitadas. Quanto ao velho, sabe que sua vida está feita, o futuro não está mais inchado de promessas, e há uma dupla incerteza que acomete o homem idoso. Os seus anos estão contados e ele não é capaz de se evadir de si mesmo. Isso é muito interessante de ver na Máquina de Fazer Espanhóis, porque ela é narrada sempre em primeira pessoa, quer dizer, em poucos momentos, em poucos capítulos isso não ocorre, mas é narrada sempre a partir do próprio senhor Silva, a partir do próprio velho, que ainda é consciente, apesar de ter delírios noturnos. Não dá para fugir desse velho que ele vem a se tornar, e que cada um vem a se tornar na melhor das hipóteses. Também é algo que a própria Simone de Beauvoir também coloca, é que o envelhecer ainda é a melhor das hipóteses. Bom, já chegando próximo à conclusão e tentando colocar um tom político um pouco mais forte para concluir, é que essa narrativa se trata mesmo de uma geração de idosos que sofreu com o regime autoritário, e que isso ainda é muito marcado para eles, e que existe uma herança para isso, apesar de ser um romance escrito por um autor muito jovem, né? O Walter Ugumem ainda escreve muita coisa, e escreveu em 2010, né? Esse livro já tem bastante tempo, que se perguntasse para o brasileiro hoje em dia que vive um regime autoritário, que marcas são essas que vão ficar no futuro, né? Que vão ficar, sei lá, no futuro que a gente pretende viver, na nossa idade avançada, na nossa velhice, e como
como a literatura que vai ser construída depois, talvez por outros jovens, vai tentar fazer um tipo de justiça a isso, né? Há um tempo em que se viveu um governo autoritário, há um tempo em que se viveu sem saber o que poderia ser o dia de amanhã por conta disso, né? De alguma forma, o que eu imagino e que eu acho muito interessante desse tipo de romance é que é uma tentativa de fazer justiça, né? De fazer justiça a uma velhice que talvez nunca tivesse voz, ou que talvez nunca fosse imaginada. Por mais que eu compreenda que são personagens ficcionais, existe um tipo de justiça a uma comunidade, né? Uma comunidade de velhos, e que é quase uma vingança da literatura, sabe? Sobre a história, sobre a política, e que resta a gente se perguntar, né? Como que isso vai ser escrito no futuro, né? Como que os velhos que viveram esse tempo, ou que quando eram novos, quando eram jovens, viveram esse tempo, o que vai ser deles e quais marcas, né? Que isso vai deixar neles. Bom, eu agradeço e encerro aqui minha fala. Ótimo, Marco. Adorei também, viu? Gostei muito da sua fala. Depois tem umas perguntas para você também. Vamos ver agora, então, a apresentação do Flávio. A Mariana colocou assim: Marcos, sua apresentação me tocou muito. Moramos só eu e minha vozinha de 92 anos que cuido. Amei cada parte de sua apresentação porque penso muito na minha velhinha Margarida. Aí, a Margarida. Oi, Margarida. Tudo bem? Ai, que lindo! Então, o Flávio diz parabéns, Marcos, e o Fábio diz parabéns, Marcos, muito interessante sua abordagem. Agora eu vou passar, então, a palavra ao professor Flávio, e aí a Mariana falou assim, de onde você conhece o Flávio? Aí eu falei que eu conheço o Flávio faz tempo, que o Flávio é um dos meus grandes amores. Então, eu estou apresentando agora um dos meus grandes amores, o Flávio. Obrigado, Cláudia. Eu também falo para os alunos quando tenho que falar, Cláudia é minha ex, a minha ex-orientadora. E que bom, Cláudia, que a gente está aqui de novo, mais uma vez. Que ótimo, bom dia a todos. Eu quero pedir desculpas de novo. Eu fiz uma confusão, confuso, enfim. O meu trabalho, eu vou colocar aqui o slide, deixa eu ver se eu consigo colocar. Gente, eu sempre faço um pouco de confusão na hora de... O que você precisa? Eu Você vou tem que colocar o colocar meu lá. PowerPoint. Apresentar agora uma janela, aí abre lá o PowerPoint e bate nele. Ah, tá, então tem que abrir lá, né? É. Ah, tá, eu esqueci de abrir, peraí. Deixa eu ver se agora dá. Se ele não estiver aparecendo na janela, você bate no PowerPoint, depois começa de novo. Apresentar agora uma janela e dá certo. Ah, tá dando certo, tá abrindo já. Mas eu acho que não aparece. Não abriu, não abriu. Então, fecha tudo. Bate no PowerPoint lá embaixo primeiro, dá 2 toquinhos nele, porque às vezes dá esse errinho no... Vamos lá. Agora vai, na setinha. Apresentar agora. Uma janela. Eu acho que agora dá. Aí bate lá dentro da janela, se ele apareceu. Aí, vocês veem? Perfeito, agora nós estamos vendo. Vou fechar aqui, tá? Mas pode deixar, Cláudia, se você quiser deixar. Bom, não, vou fechar e boa apresentação para você. Daqui a pouco a gente se encontra. E você me avisa. Você sabe como é que eu sou com horário, né?
com essa quantidade de digressões. Então, o trabalho é a violência extrema e os estupros perpetrados contra mulheres no período ditatorial de 1965, 85, casos da ditadura brasileira. Então, eu vou tratar de 3 livros, mas eu não sei se vai dar tempo dos 3, mas vamos lá. Né? Então, por que eu pensei esse trabalho por uma série de questões bem que vem acontecendo nos últimos tempos, né? A negação da ditadura militar, o modo depreciativo e burlesco e até debochado como algumas pessoas vêm tratando o tema, né? Recentemente, a poeta uruguaia, não uruguaia, Cristina Pelle Rossi, ela ganhou o prêmio Miguel de Cervantes desse ano. Então, foi recente. E aí, como ela estava bastante debilitada por problemas de saúde, ela não foi à cerimônia e pediu para que a atriz, aquela atriz argentina, Cecília Ross, lesse o discurso dela de agradecimento, né, por ocasião do prêmio. E no discurso, entre outras coisas, a poeta diz mais ou menos assim, que ela passou quase que a vida toda lidando com as questões ditatoriais, de governos ditatoriais, e que ainda isso reverbera na vida dela, né? Não só como a memória e como isso está disposto no interior do conjunto da obra da poeta. Então, ela tinha mais ou menos 30 anos, ela é professora de literatura comparada de uma universidade do Uruguai, e ela precisou fugir por conta da ditadura, né? Então, ela recolhe ela foge eu me lembro que no discurso ela foge não, mas isso foi em outro texto, né? Ela vai embora do país apenas com uma máquina Olivetti de escrever e 100 folhas de papel sulfite. E quem ajuda a Cristina a fugir foi hoje o grande intelectual, o Hugo Sugar, né? Que meses depois ele precisou fugir também, porque combatiam ou faziam oposição ao regime ditatorial. Quando ela chega na Espanha, a poeta ela encontra uma outra ditadura lá, né? Que é a do general Francisco Franco, e ela precisa ir fugir novamente para a França. Aí, quando as coisas começam a dar uma acalmada na Espanha, ela volta, então, se aloca em Barcelona e está lá até os dias de hoje. E depois o período de anistia, que foi feito no Uruguai, ela não quis voltar. Ela falou que ela não queria mais uma cisão na vida dela. Mas, diante disso, ela diz que toda a vida dela, praticamente toda a existência foi uma existência que bordeava a violência, né? Então, ela diz que a violência é algo que parece que é inerente à condição humana, né? Como nós produzimos violência em relação ao outro igual, né? Me lembro que na última Bralic presencial que nós tivemos, foi em Brasília, Cláudia, na mesa da Conceição Evaristo, ela deixou bastante claro quando ela diz que a sociedade brasileira ela foi fundada sobre o signo da violência, né? Bom, e a gente trata, então, agora a gente vai pensar essas questões, como que isso se dá no interior do texto literário. Eu, muito particularmente, vou fazer uma leitura de um texto pensando como a violência contra as mulheres foi perpetrada durante esse período de 65 a 85.
Eu não sei também se vocês se recordam, mas ainda foi esse ano, foi mais ou menos em abril, o deputado Eduardo Bolsonaro, o filho do atual titular do Palácio do Planalto, escreveu um Twitter sobre a Miriam Leitão que dizia mais ou menos assim, ainda com pena da cobra, né? Fazendo ironia ou debochando da, da tortura que a jornalista Miriam Leitão sofreu durante o período ditatorial. Ela tinha 19 anos, estava grávida e a tortura dela consistiu em ficar nua, completamente nua, num quarto absolutamente escuro, com uma cobra jiboia na sala, e ela disse que passou a noite inteira em pé, tentou não se mexer por conta do medo da cobra, né? E quando uma pessoa faz um deboche de uma tortura de uma mulher, independente de ser uma mulher ou não, mas acho que uma mulher muito jovem, 19 anos, 38 quilos durante a prisão, durante o período que ela esteve na prisão, ela perdeu 11 quilos, então 38 menos 11, vocês imaginam a situação física dessa pessoa, né? E quando, então, um parlamentar faz um comentário desse, é de uma desumanidade, de uma vileza que não merece perdão, é indefensável um discurso como esse, né? Bom, e antes disso, eu fiquei pensando como que são as coisas, né? Essa mesma Miriam Leitão, eu não tenho qualquer afeição por essa jornalista, sobretudo o modo como ela tratou o impeachment da presidenta Dilma Rousseff e o modo como ela pensa os dois últimos governos do Partido dos Trabalhadores. Eu fiquei pensando que em 2016 ela escreveu na coluna dela, que é do jornal O Globo, fazendo uma comparação. Deixa eu só ver se foi 2016, porque eu não é 2016. Ela fez uma comparação entre o atual presidente da República e a ex-presidenta deposta injustamente Dilma Rousseff, que a ex-presidenta fez uma declaração dizendo que é um absurdo que uma pessoa que tenha passado, vivenciado a ditadura, sido torturada na ditadura militar brasileira, que aconteceu também com a ex-presidente, fizesse uma comparação como essa, né? Sem nenhum traço de sororidade, a jornalista que sofreu e continua sofrendo com um discurso como esse do deputado federal Eduardo Bolsonaro. Então, a gente fica pensando que como são esses elementos da violência, né? O sujeito que é violentado, ele pratica também uma violência, né? Então, eu vou fazer a leitura do texto, né? E talvez eu vá parando, vamos ver. E depois a gente pode retomar para a discussão. Pensar o texto literário pela perspectiva de um gesto suplementar. O gesto suplementar aqui tem a ver com o suplemento do Derrida. Nos possibilita alocar a ficção entre as frestas da história e ou eventos factuais decorridos no interior da sociedade. A história, os relatos, os vestígios, os depoimentos seriam a matéria-prima para a materialização do objeto artístico, que aqui neste trabalho representam os anos de repressão perpetrados pelas Forças Armadas entre os anos 1964 e 1985, que compreende a ditadura militar brasileira. Para Eurídice Figueiredo, em A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, eu abro as aspas para a professora Eurídice, interessa ver de que maneira a literatura consegue transmutar elementos relacionados ao trauma em experiência estética. Eu fecho as aspas. Indicando assim a feitura literária a partir dos elementos factuais vivenciados por opositores ao regime do governo ditatorial e, por conseguinte, seus familiares.
aqueles que, a posteriori, relataram desaparecimentos e falsas notícias empreendidas por militares. A literatura possibilita uma reflexão sobre o que teria sido os anos de chumbo no Brasil, empreendimento que ainda hoje é negado não apenas por militares, mas também por cidadãos de bem, quando estes vão às ruas reivindicar a volta da intervenção militar no sistema político brasileiro. Como é possível denegar a existência da ditadura no Brasil depois da Comissão da Verdade em 2012? A quem se beneficia com a estruturação, manutenção de um discurso mentiroso que desrespeita a memória das vítimas e seus familiares? Eu abro as aspas mais uma vez para Eurídice Figueiredo. No Brasil não se cultiva a memória política porque a anistia significou amnésia. O país se recusa a enfrentar seu passado, a rever os crimes cometidos, a expor as atrocidades perpetradas por um regime de exceção. Enquanto vigorar essa lei iníqua, que perdoou os torturadores e os assassinos, o Brasil não ousará olhar para seu passado, continuará sendo um país desmemoriado, ou como diz Bernardo Kucinski, um país que sofre de Alzheimer. Eu fecho as aspas. A produção literária, enquanto gesto político, desmente o discurso que trata da inexistência da ditadura militar brasileira. Recupera os possíveis fatos e os reconstrói em objeto estético. Nos leva, os leitores, até os porões fétidos e pútrefos dos locais militares, oficiais ou não, onde pessoas eram torturadas e assassinadas. Então, texto literário ainda erige um monumento à memória das vítimas, imprime aos familiares dos desaparecidos e assassinados uma espécie de luto oficial. Eu abro as aspas mais uma vez para Eurídice Figueiredo. A literatura sobre a ditadura se constrói a partir desse palimpsesto e cumpre o papel de suplemento aos arquivos que, ainda quando abertos à população para consultas, são áridos e de difícil leitura. Ao criar personagens, ao simular situações, o escritor é capaz de levar o leitor a imaginar aquilo que foi efetivamente vivido por homens e mulheres. Aqueles que tentam hoje escrever sobre o passado da ditadura se apoiam, de um lado, nas lembranças pessoais e familiares, de outro lado, em informações levantadas e já compiladas nos diferentes arquivos. Eu fecho as aspas. Então, agora, a reconstrução de fatos e personagens pode ser observada no conto O Método, de Júlio Monteiro Martins. Então, esse conto, O Método, é de 1977, que escrito por esse escritor, né, que saiu do Brasil, ficou radicado na Itália. Ele já é falecido, faleceu há algum tempo, e ele deu continuidade à carreira dele literária na Itália. Então, 77, 78, já estávamos nos encaminhando para o que seria o fim da ditadura, mas ainda permaneceu durante alguns anos, né? Então, o nome o título do conto é O Método. E agora, então, eu vou proceder à leitura desse conto com vocês. É um conto curto e a gente vai ler na íntegra. Vocês conseguem visualizar o conto? Sim, Flávio, dá Ok? para ver Ok. certinho. Então tá. Então vamos à leitura. O método, né? Então vejam, os 3 homens empurraram Regina escada abaixo e deixaram-na sozinha durante alguns minutos numa sala subterrânea, ou porão espaçoso. Das paredes negras e nua brotavam manchas esverdeadas de limo. Os cantos do salão eram atingidos, perdão, eu mexi sem querer. Os cantos do salão eram atingidos pela débil luz central e esconder pequenas feras. 4 colinas finas sustentavam o teto. Na mais próxima à lâmpada eram vistos alguns corpos nus desenhados, 2 corações flechados e a frase: Mamãe, eu te amo. Dos 3 homens que retornaram,
munidos de uma lanterna, um par de luvas de operário, uma caixa de madeira e uma corda, apenas um havia trocado palavras com Regina, anteriormente. Exatamente o que parecia ser o mais velho, careca e de bigodes. Havia perguntado sua idade. 17, disse a moça. Falou algumas obscenidades também, que ficaram sem respostas. Eles agora riem enquanto descem e o bafo azedo de suor e pinga se mistura ao cheiro de mofo. O careca tira a camisa, estende-a sobre o chão, senta-se sobre ela, de pernas cruzadas, e acende um cigarro. O outro calça as luvas, o terceiro arrasta Regina para a coluna mais próxima e a amarra fortemente, sentada no chão. Retira do bolso uma estopa, que é empurrada entre seus dentes, e finaliza amordaçando-a com a perna de uma calça. O careca, então, aproxima-se da garota com o cigarro entre os dentes arreganhados, num ar de deboche, levanta seu vestido e retira lentamente sua calcinha, dizendo: Fica quieta, sua putinha, que eu conheço uma baranga lá da zona que daria tudo para estar no seu lugar. Os outros se estufam de rir. Os olhos de Regina mergulham sobre sua face lívida. O velho se afasta, o das luvas abre a caixa de madeira e retira com cuidado uma cobra surucucu de dorso amarelo escuro e aproximadamente 1,5 metros de comprimento. A cobra é suspensa como um troféu para que todos a vissem bem e ovacionassem como bárbaros. O tal que havia amarrado sentou-se sobre a perna direita e empurrou-a com pés e mãos a perna esquerda, abrindo um vão irreversível. Das luvas sacode Surucucu, retorcendo-a e gritando: Fica nervosinha, sua puta. Fica louca, sua viada. Espuma, seu demônio. A cobra se enroscava e desenroscava com enorme rapidez, irritada ou talvez amedrontada. As luvas estrangulavam seu corpo grosso como vela de sacristia. O ofídio vibrava elétrico. Após a excitação, o animal foi deitado no chão, entre as pernas de Regina, com a cabeça voltada para o oásis de pelos que circundava seu poço ainda virgem. Os dedos do homem se abriram e a cobra solta procurou passagem para a toca possível, onde pudesse ficar oculta de seu estrangulador. Os longos dentes e a língua bifurcada do bicho, experimentando seu refúgio, provocaram a primeira ponta de dor. Quando a cabeça penetrou em sua metade, escorreu um filete de sangue que formou uma pequena poça na altura do joelho. A carne da moça tremia como um todo, o suor frio transformava sua pele numa superfície pegajosa. As escamas da surucucu lanhavam a externa e internamente, pintando as coxas com manchas vermelhas. Só o tronco de cipó agora aparecia, como uma cauda histérica da própria Regina, oscilante como a do cão acariciado. O das luvas segurou o ofídio pela ponta e empurrou para dentro, ajudando-o a se abrigar. A parte visível do pequeno rabo já estava coberta de sangue grosso adolescente. O homem levantou parcialmente a cobra e, colocando a mão por baixo, fez cócega em seu ventre. Do meio do peito da menina saiu um grunhido fundo, um assobio. Regina ganhia seu suplício. A surucucu já desaparecera até o meio e se acomodava entre os irmãos intestinos. A mordaça se tingia de sangue, o queixo pendia inerte, tocando as cordas. Os 3 homens gargalhavam suas doenças. Então, esse é um conto, esse é o primeiro conto, um conto bastante curto, extremamente enxuto, mas denso, de uma agressão, de uma violência extrema e absurda que até a leitura faz com que a gente tenha um pouco de repulsa. Então, é a representação de um estupro, de uma violência exacerbada e extrema contra o corpo de uma adolescente de 17 anos, né,
que não podia se defender. Flávio, você tem 5 minutos. Uhum. O comprovado ódio ao feminino, à mulher, nos permite inferir o quanto a violência contra a mulher nos permite pensar na violência contra esse corpo que ultrapassa as fronteiras da dor e da tortura, seja para a confissão, né, delatar, confissão aqui está entre aspas, a confissão de alguma informação ou se opor à falta de liberdade empreendida pelo regime militar. Então, ultrapassa a dor e a tortura e desencadeia a misoginia, o sexismo, o machismo imperante, a cultura do estupro. Se as instituições sociais, assim como os cidadãos, são produto de uma sociedade, logo, machista, o que dizer acerca das Forças Armadas que lançaram mão da brutalidade física e da força bélica para dominar os cidadãos? A função do Estado é proteger, sem exceção, todos os corpos e garantir o bem-estar social. No entanto, quem se opõe ao Estado passa a ser visto como um inimigo nefasto e que, portanto, deve ser silenciado, punido, eliminado letalmente, como sucede com a personagem Regina, que sofre toda sorte de violência, física, psíquica, moral, sexual. O estado de exceção brasileiro, durante a vigência da ditadura militar, não apenas colocou em suspensão as leis, mas exerceu uma brutalidade hiperbolizada contra aqueles que se opuseram ao regime. Era a política de morte, ou, como sugere Mbembe, a necropolítica, o direito que o Estado confere a si mesmo de torturar, estuprar, matar, fazer desaparecer os corpos. Então, um outro texto a ser pensado aqui é o genial, eu adoro esse romance, As Meninas, de Lígia Fagundes Telles, livro que trata da ditadura militar brasileira e da violação dos direitos humanos como tortura, desaparecimento e estupro e assassinato. Embora o tema seja tratado abertamente, o romance passou meio que incólume à censura. Segundo José Castelo, num texto escrito para o Suplemento Literário Pernambuco, o sujeito que leu o texto de Telles, disse que leu até a página 40 e por ser um livro muito chato, muito tedioso, né, e abandonou o livro e o livro passa. Né? Se o censor tivesse lido na íntegra, obviamente, certamente esse livro não teria passado. Então, eu já estou indo para o final, Cláudia, eu vou ler um pedacinho, um fragmentozinho do texto de Fagundes Telles. Esse aqui é um fragmento que eu tirei do As Meninas. Sabem que a Silvinha da flauta foi estuprada com uma espiga de milho? O Tira soube do romance de Faulkner. Alguém contou e ele achou genial. Milho cru ou cozido? Perguntou o outro. E ele deu pormenores. Milho esturricado. Aqueles grãos espinhosos. Os intelectuais estão comovidos demais para falar. Só ficam sacudindo a cabeça e bebendo. A sorte é que o uísque não é nacional. Um outro mais fanático se irrita com o tom dos encontros, afinal ele não reuniu só pro queijo e vinho, quando as notícias são piores possíveis. Eurico continua sumido, foi preso assim que desembarcou, e até agora ninguém sabe dele. Então esse é um fragmento que fala sobre a tortura de homens e o estupro de uma mulher. Então vocês percebem, o tratamento dado aos corpos masculinos é um, e o tratamento dado aos corpos femininos é outro. Que, para além da violência e da tortura, ainda há a questão do estupro. Estou caminhando para o final. Para além da violência, para além da tortura, da violência, da extrema dor física, os agentes articulam o estupro à vítima, levando a mulher à última consequência da degradação humana.
governo ditatorial brasileiro e suas práticas de violência extrema ferem sobremaneira os direitos, pois vilipendiou corpos, instaurou o horror, degradou a vida humana. Portanto, a ditadura militar brasileira, que alguns dizem que não aconteceu, é indefensável, não pode ser esquecida. A ferida deve permanecer sempre aberta para que não haja perdão e, por conseguinte, esquecimento. Então, nós temos esses textos aqui que tratam sobre essa violência e os textos ontem do trabalho da Paula, de mulheres empilhadas, então pode ser pensado, ontem à noite depois eu pensei nisso, quando eu estava repassando o meu texto, esses textos podem ser pensados, os que compõem Mulheres Empilhadas, como uma resposta a esses textos aqui anteriores. E para terminar, eu quero ler um fragmentozinho ainda da professora Eurídice Figueiredo, que diz assim, que funciona como uma epígrafe para o meu trabalho. O país ainda está aguardando que as Forças Armadas liberem os arquivos secretos em seu poder e façam um pedido formal de desculpas pela tortura e morte de pessoas realizadas nas dependências militares, oficiais e clandestinas. Obrigado. Maravilha, Flávio, você sempre maravilhoso mesmo. Então, agora vamos todo mundo abrir aí as câmeras e vamos discutir os trabalhos, fazer pergunta para os amigos aí, para os colegas, e falar o que achou, e etc. Tá bom? Lembrando sempre que as nossas críticas são sempre construtivas. A gente tenta falar um pouco do trabalho para vocês pensarem no trabalho e pensarem, sim, isso vale a pena, isso não vale, mas para vocês saberem que a gente sempre escuta vocês, né? E escuta e percebe o que vocês estão colocando. Então é isso, pode começar. E quem quer começar? Levanta as mãozinhas para ter ordem, tá? Se muita gente quiser falar. Quer falar, Gustavo? Pode falar. Fábio Gustavo, pode falar. Não, eu não levantei a mão, não. Tô só ouvindo os colegas assim? mesmo. Você fez assim. Obrigado. Então, tá bom. Eu falei, levanta a mãozinha, pensei nessa mãozinha aqui. Aí você fez assim. Falei, uai, tá tudo certo. Alguém quer falar alguma coisa? Quer começar, Flávio? Eu acho que eu prefiro que as pessoas falem, Cláudio, porque como eu apresentei, mas eu posso falar assim. Eu posso falar, mas eu vou dar sequência àquilo que eu queria falar do meu trabalho. Em um outro texto, né, eu acho que eu percebo a literatura, eu acho que isso está mais que provado, né, Cláudio, mas esse negócio de mais que provado nas ciências humanas, a gente paga um preço, e a gente paga um preço alto por isso, né, muito cara essa expressão para a gente, mas a literatura, ela é um gesto político, né, um gesto político de excelência. Só que a impressão que eu tenho é que, em alguns momentos, ela se posiciona de uma maneira mais veemente, né, de uma maneira mais forte, mais categórica. O Marcos Henrique apresentou aqui o texto do Walter Hugo Mãe, tratando sobre a ditadura Salazar, né? Então, a literatura se posiciona, então teve tem um cânone brasileiro que trata, né, sobre a violência da ditadura da ditadura e como a literatura trata esse trabalho, que começa com a professora Flora Susequinde num livro Vida e Literatura, que ela faz um texto muito interessante tratando sobre os livros que foram produzidos durante a ditadura militar, né, de 64 a 85, e depois disso, isso não para, porque, olha só, recentemente a gente teve a Nova Ordem do Bernardo Kucinski, que é um livro excelente, de 2018, salvo engano meu, que trata sobre um período de exceção, um período ditatorial, que são os tentáculos eu vejo aquilo como uma metáfora dos tentáculos da ditadura, que ainda não terminou, né?
Não terminou porque a gente viu o que aconteceu com aquele rapaz que estava trabalhando, que estava na moto sem capacete. O que a Polícia Federal fez? Criou uma câmara de gás e assassinou aquele cidadão. Então, aquilo é um resquício da ditadura militar, uma polícia militarizada, pronta para matar o cidadão, seja o cidadão, seja ele um fora da lei ou não, mas a função do Estado não é tirar as vidas, é proteger as vidas, né? Kuczynski faz Então, isso. mas matar só os abjetos, né, Flávio? Porque o Isso, que eles consideram abjetos, é esse tipo de... Porque, por exemplo, eu não sei se vocês viram ontem, eu fiquei enojado quando eu vi que aquele médico foi encaminhado para médico que estuprou uma mulher durante a operação de parto, né? Então, vocês viram como a polícia chegou lá, olha, por favor, deu a impressão, olha, por favorzinho, nós viemos te prender e gostaríamos que vocês gostaríamos que você nos acompanhasse, você foi pego em flagrante. A impressão que eu tive é que os dois estavam tomando café. O modo diferente como aquele cidadão foi tratado pela polícia, pelo fato de ser negro. Então, isso também é bastante claro, né? Então, de uma maneira, eu estava dizendo, voltando da digressão, que a literatura ela se posiciona em determinados momentos de uma maneira mais categórica, que foi, olha, esse aqui foi o último livro do Chico Buarque, não sei se vocês conhecem, eu ia falar sobre ele, olha, Anos de Chumbo e Outros Contos. Chico Buarque nunca tinha escrito contos, e aí, de repente, eu fiquei enlouquecido para saber como que é a estrutura de um conto do Chico, e é muito parecido com os romances dele, né? Uma quantidade absurda de personagens. As personagens vão entrando, em algum momento você tem que voltar para o começo do texto para conseguir fazer as relações. E aí, nesse Anos de Chumbo, o que acontece? A violência é extrema. A voz narratológica de Chico Buarque diz de uma maneira muito irônica que um dado militar que trabalha há mais de 30 anos nas Forças Armadas, de uma conduta ilibada, né, diz dessa maneira, que trabalha como torturador, que tortura os cidadãos, né? Então, esse sujeito sai de casa, ele sai do local de trabalho e vai para casa. E lá na casa, essa tortura continua. Lá na casa, essa tortura continua. Os que leram o texto, ou os que vão ler, vão perceber. Ele agride assim, o filho de uma maneira absurda, bate no filho, sangra o filho, derruba o filho tem um problema, o filho tem uma deficiência física, a criança usa moletas e ele derruba a criança, bate na criança, tira sangue da criança, depois espanca a esposa. Então, a violência desse militar ilibado sai da prisão militar e atinge outras pessoas que os próprios familiares, né? Então, isso que eu estou dizendo aqui para vocês é só para que não deu tempo de eu tratar desse texto, né, durante a apresentação. Cláudia, acho que é Cláudia. Eu acho, o que você falou da literatura, que algumas vezes ela se mostra mais forte, eu acho assim que todas as vezes ela se mostra mais forte, porque essa política, por exemplo, é que às vezes é o que nos atinge no momento. Então, por exemplo, agora no momento político a gente está traumatizado com certas falas, então nos atinge no momento. Mas, por exemplo, o que fala a Eliana Assis aí do raça, classe, né, também nos atinge no momento, né? O que o Marcos fala da velhice também nos atinge no momento. E o que a Mariana fala da gravidez na adolescência também nos atinge no momento, porque nos atinge tudo isso como a grande violência dessa estrutura heteropatriarcal em que
como se diz, toda a força se dá, né, para quem impõe uma estrutura em que só ele é beneficiado. Porque pensa assim, em todas as falas que a gente viu, quem que é o beneficiado aí? Que é o torturador do Flávio, mas assim, é o homem que sai de carro lá da Mariana, né? É alguém que está vendo que a menina vai precisar de outras coisas, né? Na música do Tom Zé, e clama para ela não passar por aquelas coisas que a gente sabe que todo mundo pode passar numa cidade grande, né? Ele deseja a Cinderela, quer dizer, ele deseja a princesa, porque a princesa está dentro da estrutura, porque fora ela está fora também. E no caso do Marcos, ele deseja a juventude ou a memória de quem ele é. O que o Marco falou do corpo que não envelhece, o que é ser velho ou não ser velho, ou o lugar da fala, eu vou lembrar lá da Djamila, quando ela fala que você tem representatividade, mas você também não é exclusivo, porque senão você cala os outros, porque você tem os observadores, os que escutam. Então, você pode falar assim, porque você seria o que escuta, né? O que percebe, o que observa na velhice, da velhice, né? E também é uma representação, né, do lado de lá. É lógico que se você fosse velho, você daria mais representatividade para quem te escuta. Mas o que você disse, Marco, foi muito bonito e muito certo, em termos da sua pesquisa. E você mostrou, porque assim, todas as pesquisas são certas no que você traz delas e elas não contradizem com o que que você está apresentando. Então, o que você apresentou aí tá perfeito. Eu até anotei aqui que você diz da violência, né, da mesma violência do Flávio, né, da violência que permeia todas essas atitudes para que reproduzem esse homem macho, hegemônico, que nem a família cuida, como o Flávio acabou de falar, né? É porque a família, o que que é? É ele. E o resto é quem não se adequou a ele. Se todo mundo se adequasse aos papéis que ele tinha instituído para as pessoas, não teria isso, né? É como se você escuta isso bastante, né, Flávio? Eu também escuto isso bastante, que é assim, mas a ditadura não prendeu homens de bem. Eu acho um absurdo isso, né? Porque assim, o que é homens de bem, né? Seria as pessoas que pensam dentro da hegemonia, dentro daquele padrãozinho, dentro daquela caixinha fechada. Então, Marcos, quando você diz da violência no asilo como uma velhice, eu fiquei pensando que você falou que todos vivenciaram a ditadura de Salazar e a velhice se prova ficar no corpo e não no interior do sujeito. O sujeito não se sente velho, às vezes ele se sente cansado ou com o saco cheio dessa vida que se apresenta, mas não velho de não ter desejos. Mesmo que você tenha 1 ano de vida, você tem desejos. Você pensa esse pessoal que vai morrer, você fala assim, você tem 3 meses de vida, você tem câncer, sei lá, fulminante, o que a pessoa vai fazer? As coisas que ela queria ter feito, não é? Então, assim, tem sempre desejo na manga, Marcos. E eu queria perguntar para você o que seria o fim da metafísica, né? O que seria esse fim da metafísica? Porque eu pensei assim, você parece que associou com religião, mas eu estava pensando que o que seria o fim da metafísica? Porque não é o fim do desejo, né? Estou pensando assim,
Tô chutando aqui, isso aí vocês falam o que vocês quiserem. Pode falar, Marco. Oi. Bom, essa é uma grande questão nesse romance, porque mesmo tendo lido algumas vezes, eu não sei se é muito claro para mim o que que ele quer dizer com isso, com esse medo que os velhos têm de que a metafísica seja tirada deles. Eu não sei se é viver só no mundo físico e agora você é só um cadáver ambulante, enquanto você perdeu a própria consciência, mas eu não acho que é num sentido religioso, até porque esse personagem é um personagem ateu, né? Ele ele inclusive faz bastante chacota, inclusive tem um grande combate com a religião na vida dele, por conta de, quando tiveram necessidades, não foram ajudados pela igreja, uma coisa assim. Eu não acho que é nesse sentido, eu acho que é alguma coisa relacionada à consciência, à própria consciência, e que quando eles perdem essa metafísica, quando essa metafísica é tirada deles, no momento da morte, né, quando determinado personagem vai para a ala esquerda, que é uma ala onde estão médicos superiores do asilo, tem uma atmosfera um pouco de ficção científica, fazendo experiências com os corpos dos velhos e retirando a metafísica deles. Existe um personagem nessa ala que é um espanhol chamado Senhor Medeiros, que ele é temido por ele não ter metafísica e por ele ser um espanhol, alguma coisa do tipo, e ele é só um corpo em cima de uma cadeira. E assusta muito os outros velhos porque ele não fala, porque ele não reage, porque ele está apenas lá. As pessoas sabem que existe esse senhor lá e que ele foi privado da metafísica dele, então ele é só corpo presente e poucas reações. Agora, o que também é interessante é que um dos personagens desse asilo é o Esteves sem metafísica, personagem do Fernando Pessoa, ficcionalizado e tal. Eu achei que não devia trazer isso para essa fala, porque não tem muito a ver com o próprio tema, né, do simpósio. É interessante quando você lê e tal, só que aí você tem que trazer o próprio poema do Fernando Pessoa e etc e tal, mas, no fim das contas, tem sim uma relação com essa questão da religiosidade, mas eu não sei se é isso que eles têm medo de perder, se é isso que eles têm medo de que seja tirado deles no fim da vida. Eu acho que é alguma coisa talvez assim, num inconsciente coletivo português que eu não consiga acessar para poder especificar o que significa isso para eles. Mas também uma outra questão que foi levantada e que puxando também a brasa para a minha sardinha, do meu tema, essa questão do homem macho hegemônico, etc. É muito radical nesse tipo de literatura, porque é ele quem fala sobre tudo, né? É ele quem fala sobre... É o próprio homem que fala sobre tudo, por mais que ele não seja um político, por mais que ele não seja alguém de importância, por mais que ele não... Ele também sofre, mas não é o caso de ele ser o herói, sabe? Porque existe essa coisa também de você colocar essa atmosfera, ou sei lá, essa intenção de que o seu personagem principal seja um herói e meio que passar pano para várias coisas e etc e tal. Bom, em algum momento eu acho que eu falei sobre talvez o corpo não envelhecer, não é nesse sentido, o corpo envelhece sim, o corpo decai, todos os velhos do asilo são uma luta interna infinita consigo mesmo, porque o corpo decai. Agora, talvez seja algo na própria consciência que não decai, que eles tentam manter vivos através da memória, compartilhando suas histórias, conhecendo uns aos outros, que é fofinho, é bonitinho, e é aquela coisa, assim, de não ser exatamente um romance sobre a decadência dos velhos, exatamente. É um romance sobre uma sobrevida, sobre ainda ter lugar como velho em algum lugar que eu digo, um asilo, pode ser horrível, pode ser violento, pode ser, como ele descreve, todas as paredes brancas que são um prenúncio da morte, um prenúncio do vazio, do apagamento total, tudo muito asséptico, meio que
tá em tensão também, é uma tensão também entre o que é continuar vivendo, apesar do luto, apesar de todas as desgraças que aconteceram na vida, e no final, o que você tem é isso, o que, sei lá, o que você herdou de Portugal, ou o que você herdou da sua história, que você herdou da sua família, que você herdou de todos os caminhos que você fez, é isso, então? É esse lugar esquisito que depois vão tirar sua metafísica, vão tirar quem você é, você vai viver como um cadáver ambulante em cima de uma cama. Mas, apesar de tudo, vamos dizer assim, apesar de tudo, os momentos de alegria, os amigos que se conhecem nesse asilo, fazem você pensar que não é tão negativo tudo isso. Existem muitas violências, sim, mas elas não são tão, vamos dizer assim, maniqueístas, né? De uma forma talvez um pouco olá o cá, né? Só porque você está no asilo que você está sofrendo violência, não. Existem outras violências que não teriam como fugir nem fora do asilo, entende? E Sim, como se a gente, como eu estava falando para o Flávio, nós estamos expostos à violência diariamente enquanto não mudar essa estrutura. Agora, o que eu estava te falando, perguntei da metafísica, porque, não sei, Flávio, o que você acha, mas eu pensei no Gianni Vattimo, né, do credere que credere, quando ele fala que quando você tira a metafísica, você tira as verdades absolutas, você tira a essência. E isso não quer dizer, é engraçado como Walter Ugumãe coloca aí cadáver que anda, né, o cara que fica sem voz, sem nada, mas não é essa a ideia, né, porque nós também não somos todos só sustentados em verdades. A maioria de nós somos sustentados em verdades, mas elas, não sei, a literatura parece, Flávio, aí vê o que você acha, mas eu acho que ela é o lugar de questionar essas verdades, né? De questionar mesmo, porque, como o Flávio disse, o cara disse, eu fiquei com dó da cobra, né? Como uma verdade absoluta, não é? E esqueceu toda uma história ou outras verdades, né? Esqueceu as outras verdades, porque essa é a verdade dele, com aquela cabeça daquele jeito, né? Com aquela, como se diz, dureza, né, de coração que o Flávio fala no fim, né, que eles riram das suas alegrias, como que é, riram Suas doenças, né? De suas doenças, então, né, alegrias, doenças, né. Não sei, agora passo para o Flávio, e a Mariana, eu preciso do seu texto, de verdade, porque eu atuo na escola pública e a gente tem muito, muito, muito gravidez na adolescência. Ô, Maico, sabe o que eu estava pensando quando você estava dizendo sobre o asilo como uma metáfora? E aí depois você citou uma autora que você usa que diz que o homem do inconsciente não envelhece, né? Tá? Isso é da ordem da psicanálise. Se o homem do inconsciente não envelhece, e se a metafísica é algo da ordem do interior, e esse homem do inconsciente também é do interior, eu penso que o asilo é uma metáfora e essa retirada da metafísica do sujeito também é uma metáfora. Porque a metafísica não tem como ser retirada. Isso é inerente ao homem. Enquanto o homem tiver vida, isso vai estar dentro dele. Aí eu fiquei pensando... É o cachorro que está se ajeitando. Aí eu fiquei pensando que a retirada da metafísica do sujeito, será que também não já seria uma própria metáfora da morte, Marcos? Eu fiquei pensando nisso. Porque, por exemplo, quando a gente tem a pulsão, né? Vamos pensar lá no Freud, a pulsão, o desejo e tal. A pulsão do Flávio não pode estar lá passeando, né? Andando aqui no corredor ou no estacionamento. Essa pulsão só existe enquanto o sujeito tem vida. Quando a vida sai do corpo e da mente desse sujeito, essa pulsão desaparece por conseguinte, né? Então, a gente sabe que o projeto intelectual da psicanálise está completamente permeado pela metafísica, né? Pela metafísica. E o que acontece? Então, se a metafísica do sujeito não está lá em outro lugar, senão dentro do próprio indivíduo. Então, quando
a vida sai desse indivíduo, Marcos, eu fiquei pensando, a metafísica também se evapora, né? Então eu estava assim, como que a metafísica pode ser destruída, desconstruída? Ela pode ruir. Eu acho que ela só desaparece. O Derrida faz isso. Quando a vida do sujeito desaparece também. Não sei, Marcos, o que a gente podia pensar isso, né? Ô, Flávio, mas o Derrida não destrói a metafísica? O Derrida tem um texto falando da destruição da metafísica. Porque a metafísica é vista como essência. Por exemplo, a psicanálise, como você diz, é a metafísica, porque é daquele tempo de Freud. Que Freud também não era, estava na caixinha do pensamento hegemônico. Porque aí você vai mudando, você vai para Melanie Klein, vai para Bjorn, tudo, mas você mantém a hegemonia eurocentrada ainda. O que é muito interessante disso também é que existe uma questão meio nacional nisso, porque a máquina de fazer espanhóis é essa máquina que tira a metafísica, como se os espanhóis já tivessem mortos, ou que eles não tivessem a coisa portuguesa, ou a metafísica, sei lá, da saudade portuguesa, etc e tal. Assim, não são questões nas quais eu me concentro muito na minha pesquisa, eu entendo que é fundamental para estudar, mas talvez ainda me escape uma forma de cercar isso para responder muito bem. E pensar com o Derrida eu acho interessante, só que eu acho que sempre pesa muito para fora da literatura. Eu utilizo, eu gosto muito de pensar várias coisas com o Derrida, mas eu acho Como assim para fora da peso, literatura? assim, tentar aplicar a desconstrução como desconstruir realmente o pensamento ocidental, ótimo, acho legal. Agora, quando eu tento aplicar isso demais num texto literário, eu me complico, eu acho que ele está resolvendo todos os meus problemas, ou eu acho que eu estou, sei lá, usando Derrida, usando qualquer outro, como uma muleta para problemas que eu mesmo coloquei, sabe, assim. Mas Não é que você achou lá dentro da literatura? não, eu achei dentro da literatura. Aí eu vou lá colocar o Derrida para resolver meus problemas, tá lá o nome Mas o dele, Derrida beleza. é professor de literatura também. Eu entendo, sim, mas eu acho que as questões dele são um pouco mais abrangentes e talvez exijam um pouco mais. Talvez porque eu use mais os textos dele sobre literatura especificamente, sabe? E talvez os textos mais gerais mesmo, realmente fazendo todas as críticas que ele faz à metafísica como um pensamento ocidental por excelência, tudo, é algo que para mim é um limite ainda, sabe? Eu não sei se eu dou conta de pensar essa metafísica dos velhos no asilo Mas do eu Walter fiquei Ugumãe pensando dessa que o forma. Walter Ugumãe não é português, né? Ele é angolano, né? Uhum. Então já tem Tem uma, essa também. então, por isso mesmo que eu achei que talvez seria bom o Derrida, porque ele tem essa escapada da hegemonia europeia. Aliás, ele critica um pouco o colonizador, né? Sim, sim. Por isso que eu acho que o Flávio está certo em relação à metáfora, não só a metáfora da morte, mas outras metáforas aí, que ele critica esse colonizador português, esse espanhol, né? Uhum. Não Bom, sei. com certeza, com Coisa, certeza. coisa para pensar no futuro, em outros momentos, em outros trabalhos, mas assim, coisa que dá para entrar no texto, né? Claro, claro. E, Flávio, eu estou encantada com o seu trabalho, você precisa publicá-lo, sim. Ele vai ser publicado onde esse? Cláudio, vamos ver se dá tempo de eu mandar para essa publicação agora da Abralic. Mas ele tá faltando uns ajustes ainda e eu quero pensar um pouco mais na relação entre os textos, né? Porque eu uso textos assim, o 77, o As Meninas também é da década de 70, aí depois eu tenho um livro de 2021, do Chico, aí eu quero pensar como que esses textos, eles se... Como que esses textos... Como
que eu preciso pensar num fio condutor que perpassa por esse texto, porque eu acredito que seja um projeto estético intertextual entre esses escritores, né? E assim, para mim são escritores muito caros, né? Que é a Lígia, o Chico. Do Fábio eu não li muita coisa, porque como ele ficou muito tempo na Itália, eu não sei a difusão dos livros dele aqui no Brasil, mas o que eu tenho notícia é que a maioria dos textos dele está em coletâneas com outras pessoas, com o Caio, enfim, com outros escritores que escreviam naquele período que, como diz a Heloísa Buarque de Holanda, no período do desbunde, né? E aí não podia, havia uma repressão, os textos eram censurados, aí os caras tiveram que pensar em uma outra possibilidade uma outra possibilidade estética, né? Numa possibilidade que o censo não O Caio tem um projeto imenso na ditadura, ele fala sobre a então ditadura. ele tem um texto junto com esse escritor que eu estou pensando agora nesse do conto, né? Que é o Júlio César Monteiro. E aí, Cláudia, vamos ver se dá tempo de eu publicar agora nos anais da Abralic. Não der, manda para a revista, que você ganha mais pontos. Brincadeira, mas é verdade. Então é isso, gente. Alguém tem alguma fala para fazer? Quer falar alguma coisa, Mariana? Então, demos nosso horário, ó, são 10h04. O que o Vitor falou, se a gente quiser continuar batendo papo. Vitor, você põe para a gente aqui, por favor, o endereço no chat do Café Virtual, para quem quiser ir lá. Eu vou me justificar aqui que eu não vou poder ir no café, no café agora, que eu O preciso link tá aí desse no chat, tempinho, certo? mas Vocês podem entrar lá se quiserem, a sala é aberta. é isso. Então, quem quiser continuar, continua, senão a gente se encontra à tarde. Encerrando a Tá bom? gravação. Então, um beijinho para vocês.